Infelizmente, estudos mostram que metade das crianças conclui o ensino fundamental sem conseguir ler e compreender um texto simples. E em tempos de pandemia, o déficit no aprendizado deve aumentar. Então, como repensar a educação e combater a pobreza de aprendizagem? O Alex Contini, especialista em educação, conversa com a gente. Alex, seja bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Uma boa tarde para você. Quando a gente pensa nesses problemas todos da educação, quais são os outros problemas, políticas, questões sociais que influenciam no aprendizado ou no déficit de aprendizado das crianças e adolescentes aqui no Brasil? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Luara e Renato. Primeiramente, agradeço demais o convite para vir conversar com um tema tão importante, educação, e fiquei comovido com a história da dona Filomena. E ela é um ótimo exemplo, né, que embora aspectos sociais, econômicos atrapalhem e muito alguns estudantes na aprendizagem, a gente tem um caso tão rico como o dela, que mostra muita questão da mentalidade de crescimento, uma coisa que a gente acredita muito aqui na Geek, que é você acreditar que você pode. E no caso dela, fazer a promessa que ela quer continuar estudando, que é incrível, né? Então, respondendo sua pergunta, Luara, tantas questões econômicas, sociais, e aí hoje em dia, pensando na questão da pandemia, um dos principais complicadores para a aprendizagem de fato ocorrer tem sido a disponibilidade de internet também, né? Principalmente na rede pública e com estudantes de classes econômicas mais baixas, a gente tem acompanhado uma dificuldade muito grande, tanto do estudante ou da estudante de conseguir acompanhar as aulas, quanto também até dos professores, que ficaram bastante sobrecarregados nesses últimos meses, no último ano, né? Alex, boa tarde. Ô Alex, e já dá para mensurar os impactos da pandemia na educação? A gente sabe que está bastante complicado com relação ao acesso à internet, como você disse agora. São Paulo lançou um estudo, né, divulgou um estudo nesta semana falando dos problemas que acarretaram a pandemia na educação. Sim, eu acredito que dê sim para mensurar. Isso depende muito de uma avaliação externa. Eu assisti a uma reportagem do secretário de Educação daqui de São Paulo falando que ele aplicou uma avaliação externa em toda a rede estadual do estado, né? Mas esses resultados, se eu não me engano, ainda não saíram. Mas uma avaliação externa aplicada de forma independente na rede estadual, na rede privada, em todas as escolas, hoje ela é importantíssima para a gente identificar o que a gente chama de lacunas de aprendizagem, que é justamente essas defasagens, se o estudante conseguiu aprender ou não o que estava previsto até então. E aí, Renato, existem várias pesquisas, né? E uma delas que a gente viu e se sensibilizou bastante foi um estudo que o Banco Mundial publicou, falando que a pobreza de aprendizagem deve aumentar em mais de 20% na América Latina como um todo, por conta do tempo que as escolas ficaram fechadas. Então isso pularia de 50% para 70% e representa justamente o oposto do caso da dona Filomena, né? Que os estudantes vão sair do ensino fundamental e do ensino médio sem entender um texto simples. E aí, recorrendo ao caso da senhora, como é que a gente consegue descobrir o mundo, né? Entender onde a gente está vivendo sem uma educação, sem estar minimamente alfabetizado, né? E, Alex, agora rapidinho para a gente poder encerrar, também pensando, né, 11 milhões de pessoas com mais de 15 anos são analfabetas. E hoje a gente tem uma realidade em que os pais responsáveis precisam ajudar crianças e adolescentes em casa com o ensino remoto que seja. Então, qual é a base, a estrutura para isso? Vamos pensar, então, em repensar a educação para o futuro. Qual é o ideal? Elenca alguns pontos para a gente rapidamente. Olha, eu elencaria o principal, é a questão da personalização da educação. Quando a gente fala de personalização, é justamente identificar quais são os pontos fortes ou pontos fracos de cada um dos estudantes da turma ou da turma como um todo. Então, quando a gente personaliza isso, a gente descobre que, por exemplo, uma aluna da 5ª série, ela está com muita facilidade em matemática, ela está avançada em relação à turma, por que não oferecer outras oportunidades de aprendizagem para ela avançar no ritmo dela? E a mesma coisa com estudantes que têm dificuldade. Então, se você tem um acompanhamento constante desse estudante, faz as avaliações externas, sabe avaliar os resultados das avaliações da escola também, que é muito importante refletir sobre o que de fato está impedindo que esse estudante aprenda, a gente começa a personalizar e permite que eles se desenvolvam no próprio ritmo e sem ficar para trás, o que é mais importante ainda. E além da personalização, uma outra coisa muito forte é a inteligência de dados,
é uma coisa crucial, justamente para a gente ter essas informações para fazer a personalização. Então, esses 2 pontos eu considero praticamente centrais, a personalização e a inteligência de dados para aumentar a visibilidade da aprendizagem e do ensino também de professores. Alex, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no TJ Aparecida. E a gente sabe que vai ter que ser um trabalho realmente bem complicado e com a participação de todos, né? Sociedade, pais e também dos profissionais. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Boa tarde.